Olá, hoje é 6 de dezembro e estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Eu sou Sebastião Buto, da sigla Sul Consultoria, e estamos aqui com Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, e com Felipe Graciano, da Jaimundo Neto Advogados, para tratar dos temas mais relevantes do setor. No encontro de hoje, vamos falar sobre a meta zero de emissão de transporte anunciada pela Subsecretaria de Sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura. Também comentaremos sobre as ações do governo para amenizar os aumentos da tarifa de energia elétrica no ano vindouro, assim como das manifestações do procurador quanto ao relatório técnico do TCU sobre a desestatização da Covesa. A Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho, e se você quiser começar sua semana bem informada, curte o nosso canal no YouTube ou em seu aplicativo de podcast para receber as nossas notificações. Bom dia, Maurício, bom dia, Felipe. Maurício, bom início de semana para todos os ouvintes. Maurício, nos comenta um pouco o anúncio da Subsecretaria de Sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura quanto a essa perspectiva de meta zero na emissão do transporte. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Felipe. Sebastião, saiu no dia 18 de novembro uma notícia na agência Infra de que a secretária de Sustentabilidade do Ministério de Infraestrutura teria anunciado que o Brasil pode chegar à meta de zero emissões em transportes, nos setores de transportes. Descarbonização dos setores de infraestrutura, né, e também do de transporte, do de energia, uma pauta super relevante, né? A gente não vai conseguir conter as mudanças climáticas e suas consequências desastrosas sem lidar com essas pautas, né? E a mim interessou o tema porque eu queria entender os caminhos para a meta zero no setor de transportes. É uma meta extremamente desafiadora, né? Eu não conheço país no mundo que tem meta zero, né? O que o governo e o Ministério de Infraestrutura, e a pergunta que ficava em minha cabeça, né? O que o governo e o Ministério de Infraestrutura pretendem fazer para atingir essa meta zero, né? Porque não adianta, evidentemente, o governo anunciar uma meta, né? Uma meta agressiva, tem que dizer o caminho para chegar lá, né? O governo é o principal responsável, o principal indutor para a gente chegar a cumprir essa meta. Bom, deixa eu tentar contextualizar aqui as pessoas, os nossos ouvintes, a nossa audiência, sobre o tamanho desse desafio, né? Em nível mundial, 16% das emissões de carbono vem do setor de transporte, tá? 16% das emissões mundiais. As emissões mundiais estão calculadas em torno de 56 bilhões de toneladas por ano de carbono, tá? Esse foi o número no ano passado. Se você considera que dentro do escopo do Ministério de Infraestrutura está não apenas os meios de transporte, mas também as infraestruturas de transportes com impacto em toda a cadeia de produção dos meios de transporte e das infraestruturas de transporte, estamos falando de um percentual de emissão talvez maior do que esse 16%, né, quando você traz isso para o Brasil, né? Eu não tenho os números precisos do Brasil, mas deve ser algo maior que 16% se você considera o que está debaixo ali do Ministério de Infraestrutura, né? Será preciso eletrificar os veículos, né? E será preciso que a fonte que alimente os veículos elétricos seja limpa, né? Nisso, o Brasil tem uma certa vantagem em relação ao mundo, porque boa parte da sua matriz energética é hidrelétrica, né? Já é uma matriz limpa, que usa muito pouco, comparado com outros países, combustíveis fósseis, né? A gente já sabe que veículos de passageiros, caminhões de lixo, ônibus, é possível mover com energia elétrica, né? O Brasil está longe de ter o número de carros elétricos que, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa têm, né? Aqui ainda é uma coisa de luxo, uma coisa cara, né? Mas já é viável, né? Para caminhões de carga de longa distância, é consabido que a tecnologia ainda é limitada, né?
não há ainda baterias adequadas para caminhões grandes que circulem por longas distâncias. Você não tem ainda isso, não existe ainda. Uma outra opção, né, seria mover carros com biocombustíveis de última geração. A cadeia do etanol brasileira, etanol de cana-de-açúcar, né, é talvez uma experiência interessante nessa direção. Né? Mas veja que o desafio não é só esse. Né? Teríamos que tornar os aviões e os cargueiros também, os grandes navios, cargueiros carbono neutro, né? O que é também um enorme desafio. Não há tecnologia disponível para isso. O que você tem são eletrocombustíveis e biocombustíveis com prêmios verdes, né, com custos que são inviáveis, que são muito, muito caros. Né? De você passar a mover os aviões e passar a mover os cargueiros com biocombustíveis ou com eletrocombustíveis. Também é um desafio enorme. Aqui me chama muita atenção desafio enorme produzir as infraestruturas e os meios de transporte com zero emissão. Né? Descarbonizar o concreto, o material concreto, particularmente a produção de cimento Portland e do cimento asfáltico de petróleo, e a produção do aço, né, para obra de artes especiais em geral, para ferrovias, trilho, material rodante. Isso é um desafio enorme, né? Descarbonizar a produção de concreto, aço, concreto, e aí eu falo, no concreto o cimento é o problema principal, né? Mas aço também é um problema sério. Então, assim, tudo isso requer tecnologia. As tecnologias hoje são limitadas, você tem as opções, né? Às vezes você tem alternativa, mas ela é absurdamente cara, de maneira que teria que ter alguma participação do governo para viabilizar. Né? E aí, quando você olha o tamanho desse desafio, você diz, é preciso ter uma política pública para você imaginar uma meta zero, né? Anunciada uma meta zero. A gente precisa ter uma política pública nessa direção. Maurício, ter um planejamento rigoroso. Diga. Só uma pergunta antes de você concluir o raciocínio, mas a meta é a meta zero, mas em que tempo? Tem alguma indicação de ano para que isso aconteça? Não, foi apenas que o Brasil poderia chegar à meta zero. Poderia chegar à meta zero. É uma coisa um pouco vaga, né? Mas a gente precisaria de planejamento rigoroso para isso, né? Entendendo quais as limitações tecnológicas existentes. Seria importante calcular os prêmios verdes, né, para se fazer a substituição, né, quando necessário, de tecnologias existentes por outras. Né? Qual é o custo adicional que isso vai gerar para as pessoas? Quanto o governo vai cobrir disso? O governo vai subsidiar isso? São perguntas que teriam que ser respondidas no planejamento, mesmo que preliminar. Né? Enfim, seria preciso políticas de governo para incentivar a opção verde. Né? Bom, em vista de todo esse desafio, eu me interesso pelo tema, eu acho que esse tema é um tema central no setor de infraestrutura, por isso que eu peguei uma frase vinda da pessoa responsável no Ministério de Infraestrutura e achei que vale a pena a gente comentar aqui, porque esse tema é um tema central. Em vista de todo esse desafio, eu simplesmente não encontrei nem nos documentos de planejamento governamental, nem na apresentação que a subsecretária que falou isso, né, fez no stand do Brasil lá na COP, qualquer menção a um plano para chegar a essa meta zero. Não encontrei qualquer pista disso. Olhei o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, olhei a agenda e o relatório de sustentabilidade do Ministério de Infraestrutura, encontrei algumas coisas sobre mudança climática, mas não encontrei nada nessa direção de meta zero. A minha conclusão é de que não há qualquer meta de zero emissões no Brasil no setor de transportes. Essa é a minha conclusão. E eu esqueci se seria viável uma meta zero, se é uma coisa que faz algum sentido você ter uma meta zero no setor de transportes. Mas acho super preocupante esse tipo de coisa. Né? Os agentes responsáveis por um tema tão importante, tão central para o setor de infraestrutura, anunciar algo desse tipo sem ter plano, sem ter um plano, sem ter uma base. Né? Mas por isso eu resolvi comentar. Eu acho que o tema aqui importante é a descarbonização dos setores de infraestrutura. Esse é um desafio que a gente terá que enfrentar nos próximos anos, né? E tem que fazer parte
da nossa agenda. Eu vi, como eu compulsei todos esses documentos governamentais, eu fiquei com a sensação realmente que a política do nosso Ministério de Infraestrutura em relação a esses temas ainda está bastante tímida, muito longe do que deveria se fazer, né, diante do desafio que se tem, que o país tem, que o mundo tem, né, de zerar as emissões de carbono num prazo relativamente curto para frear as mudanças climáticas. Perfeito, Maurício. Eu acho que essa é uma questão que hoje está em pauta no mundo inteiro, ok? A gente não vê esse movimento de mudança significativo aqui, ao menos de uma forma estruturada, porque na questão do transporte envolve tanto governos municipais, estaduais e a esfera federal. Então, precisa de uma liderança, tá, para a movimentação desse segmento, que impacta em outros setores de infraestrutura, tá? Porque a eletrificação da frota tem a ver também com a composição da matriz energética da geração, tem a ver com os usos alternativos dos recursos hídricos e tem a ver com a questão do gás. Então, são questões que transcendem o próprio setor de transporte e que precisam uma articulação que precisa, por sua vez, ser liderada, a meu ver, desde a esfera federal para se ter uma política comum. Sebastião, pegando pelo teu gancho, não sei se você concluiu, eu estou te interrompendo, não. Mas essa questão transversal e esse ponto que o Maurício traz, para mim é claramente uma oportunidade perdida. Eu acho que a gente ainda pode abraçá-la, mas o ponto é que nós temos como país diversos predicados, o Maurício falou de dois, né? A matriz basicamente hidroelétrica da geração de energia, com um potencial gigantesco para a produção solar e eólica, e, por outro lado, também toda a cadeia de biocombustível, que eu não sou do setor, não conheço profundamente, mas já li que existem métodos produtivos que tornam negativa a produção. Você tem a possibilidade de, no processo de produção do etanol, aprisionar carbono e estocar carbono no processo produtivo do álcool. Então, me parece que um planejamento governamental com toda a possibilidade de monetizar a preservação de áreas florestais, algum tipo de tributo que possa equalizar o que você tem de possibilidade de monetização disso, com os investimentos governamentais para subsidiar setores que não vão ser sustentáveis por si só numa pauta de emissão zero, eu acho que talvez o Brasil seja um país muito diferenciado para conseguir abraçar e liderar um processo em nível mundial, né? E eu acho que a gente já está atrasando demais a assumir o manche dessa pauta. Acho que ainda tem tempo. Perfeito, Felipe. Vamos passar ao segundo tema, que diz respeito às ações, medidas que o governo está tomando, em particular através da Agência Nacional de Energia Elétrica, para mitigar o possível aumento tarifário, tarifas de energia, no ano de 2022. O diretor-geral da ANEEL, o André Pepitone, disse nesta última quarta-feira, dia 1º, durante a audiência pública da Comissão Temporária do Senado para tratar da crise hidroenergética, anunciou que os aumentos de conta de luz do próximo ano serão em um patamar bastante inferior àquele que veiculou na imprensa da ordem de 21%, de mais de 20%. Há uma expectativa de que os custos que compõem a tarifa de energia elétrica em 2020, o custo que compõe a tarifa elétrica para 2022 tenha um aumento significativo decorrente do aumento do dólar. Tá? O dólar incide no custo da energia gerada de Itaipu e incide também no custo dos combustíveis que são para geração térmica, seja a gás ou seja outro tipo de combustível fóssil. Também influencia a alta da tarifa de energia os indicadores de inflação, IPCA e IGPM, que são utilizados como indicadores de atualização monetária das tarifas,
que este ano já vem com valores maiores, e também vai incidir sobre a conta de energia os aumentos de corrente da crise hídrica de 2021, que terá ainda impactos em 2022. Então, a composição do custo da tarifa como um todo está sinalizando para um aumento aí na ordem de 20%, 21%. No entanto, o presidente, o diretor-geral da agência, sinaliza de que há que levar em consideração de que há algumas medidas mitigadoras para frear esse aumento, para mitigar o impacto desse aumento, e que essas medidas mitigadoras poderiam fazer que o aumento da tarifa seja bem inferior àquele que foi veiculado em imprensa e que gera uma preocupação para o governo no ano eleitoral, que gera uma preocupação para a economia como um todo. Quais são essas ações mitigadoras que foram apresentadas ali na audiência pública pelo diretor-geral? Uma delas é a possibilidade de que se conte com uns 5 bilhões de reais de recursos via antecipação de lo que será o aporte de recursos à capitalização da Eletrobras. Também se espera ali na ordem de uns 3 bi e meio, via diminuição do serviço da dívida de Itaipu. Para o ano de 2022, o custo do serviço da dívida de Itaipu cairá uns 600 milhões de dólares. E também se espera uma redução da ordem de 7 bilhões de reais das compensações pela cobrança do ICMS sobre as alíquotas de PIS/COFINS, que foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, todos esses 3 grandes itens, que é a antecipação do recurso de capitalização da Eletrobras, que ainda é uma promessa, a redução do serviço do Itaipu e a compensação da cobrança do ICMS permitiria mitigar parte desse aumento tarifário. Tá? Mas, bom, a expectativa é que a geração de custos que compõem a tarifa terá uma pressão alta. Essas 3 alternativas conseguirão mitigar esse aumento. E outra das questões que se está tramitando é o empréstimo aquele para as distribuidoras da ordem de 15 bilhões, com um esquema semelhante ao que foi a conta Covid, para diluir no tempo o impacto do aumento. Novamente, aí o próprio diretor-geral da agência sinaliza que isso não é uma pedalada, é a forma de mitigar no tempo um evento extraordinário como que foi a crise energética, que, bom, foi a maior das últimas décadas, tá? E também do impacto da pandemia. A questão é que, à medida que vão se fazendo financiamentos para ir diluindo no tempo, você começa a empilhar eventos extraordinários que acontecem em um ano por uma causa específica, se somam aos eventos extraordinários que acontecem no outro ano por outra causa específica, por aí vai, e se tem o risco de chegar a um determinado ano onde você tem um empilhamento de prorrogações ou de mitigações de efeitos do passado que vão terminar influenciando no preço futuro e gerando, então, assim, um custo de permanência desses impactos. Não é uma decisão fácil, tá? Porque o custo de energia elétrica incide significativamente sobre o cálculo do IPCA, sobre o orçamento familiar, sobre a própria competitividade da indústria, tá? Mas também esses mecanismos de dilatarem no prazo, eles geram um aumento permanente ao longo do tempo, tá? Então, até aqui eu acho que o setor elétrico está bem orquestrado no sentido de dar viabilidade financeira a todos os eventos desfavoráveis que têm acontecido por conta da crise hídrica, por conta da pandemia e das crises econômicas, mas se tem esse cuidado de que as medidas mitigadoras, primeiro, elas não tenham um viés de distorção ou um viés político significativo, e depois qual será o custo que isso sobrepesará no futuro.
lembrando também que todos estes custos que estão gerando para o futuro, eles precisam ser muito bem computados para a hora da abertura do mercado varejista ao mercado livre, tá? De forma tal que quando um consumidor opta pela opção do mercado livre, também vai ter que levar nessa opção os custos do passado, enquanto ele era cliente cativo, porque senão ficarão aquelas questões que foram postergadas, ficará depois um universo menor de consumidores para distribuir a conta se os custos da geração atual, do custo de energia, geração atual, depois não são divididos no futuro pela mesma massa que los geram. Então, esse era o comentário que tinha a fazer enquanto às questões do setor de energia elétrica. Não sei se tem alguma dúvida. Sebastião, a gente falou mais recentemente sobre os impactos que as chuvas causadas pelo Laninha e tudo mais estavam amenizando o problema hídrico, né? E com essas medidas, o prognóstico não é mais tão negativo, pelo menos é a minha impressão. Tá correta essa percepção, né? O que aconteceu é que as últimas chuvas que aconteceram durante o mês de novembro, já outubro e novembro, eles mitigaram o risco de um blackout, que existia, ou afastaram o risco do blackout. Isso não significa que as chuvas de um mês e meio tenham mudado o cenário, e em particular do nível dos reservatórios, tá? Lembrando que hemos chegado a estes meses com uma situação bastante crítica no nível dos reservatórios. Então, as chuvas favoreceram um cenário conjuntural que afastaram o risco do blackout, não é que mudou totalmente o cenário. Okay? Então, ainda enfrentaremos o ano de 2022 com nível de reservatórios muito baixos, okay? E com os custos do passado ainda sendo levados para o futuro. Aí você trouxe um tema que a gente já tinha comentado em outros episódios, que essa melhora da situação hidrológica, ela tem gerado provavelmente uma falsa expectativa de que a coisa melhorou muito. E, em particular, se uma olha para o preço de liquidação do saldo, que é o preço de curto prazo da energia, o qual tem caído muito, mas, como falamos, esse preço é um preço estimado por um programa computacional, onde sobrepesa a situação hídrica de curto prazo e não o nível dos reservatórios. Então, há uma sinalização de que o preço da energia tem caído muito, porque a situação hidrológica melhorou e que a crise está totalmente afastada e não temos consequências dela, ok? E o cenário não é tão assim. Se afastou o risco de blackout, mas ainda temos, sim, uma questão de reservatórios em níveis muito baixos. Começaremos o ano 2022 com as consequências de ter utilizado toda a matriz energética no limite. E há o desafio de adequar o modelo de precificação de curto prazo, tá? Está anunciado que a partir do 1º de janeiro vai haver algumas modificações, alguns aprimoramentos menores em o modelo de cálculo do PLD, e se espera que hacia fim do primeiro semestre de 2022 seja possível incorporar aprimoramentos maiores que façam com que o cálculo esse do preço do curto prazo leve mais em consideração a situação dos reservatórios, tá? Só que essas modificações precisam passar por todo um processo de consulta e audiência pública, que leva um prazo. Então, o que se está esperando é que durante o primeiro semestre do próximo ano aconteça essa discussão para esse aprimoramento, de forma tal que a partir de 2023 possa ser implementada um cálculo de curto prazo, mais realista com a situação do reservatório e da matriz energética como tudo. Ok? Perfeito. Podemos, então, passando para o terceiro tema, aí Felipe nos comenta sobre a manifestação do procurador quanto ao relatório técnico do TCU que trata da desestatização da CODESA. Perfeito, Sebastião. Só contextualizando, a gente já teve a oportunidade de comentar rapidamente aqui, quando o processo esteve em audiência, a gente está falando de um processo modelado no contexto daquelas modelagens feitas pelo BNDES,
com assessores contratados pelo banco, em apoio à ANTAC, o Ministério da Infraestrutura. Então, o processo foi modelado, tiveram audiências públicas, a consulta pública, e ele foi, então, submetido ao TCU, dentro daquela normativa estabelecida pelo próprio TCU, em que ele precisa validar antes de que a licitação seja realizada. E nesse contexto, depois da manifestação dos técnicos do TCU, o procurador do Ministério Público de Contas junto ao TCU se manifestou com diversas críticas ao processo de desestatização em si, mas, claro, também ao relatório, né? Ele chegou a chamar de amenidades do relatório feito pelos técnicos, né? Como se ele tivesse sido muito leve, e a partir de então pediu, né, requereu ao relator e aos ministros que depois vão se manifestar sobre o conjunto, uma série de medidas que implicam na correção, na visão do procurador, de alguns pontos da modelagem e, como consequência disso, na realização de nova consulta e audiência pública. Bom, eu queria dividir aqui a nossa discussão em duas etapas, né? A primeira é em relação à própria discussão sobre a competência do TCU, que para mim, e acho que a gente já falou aqui, me parece a opinião de vocês também, não existe competência do TCU para avaliar previamente projetos de modelagem para realização de concessões, de processos de desestatização. Essa normativa foi estabelecida pelo próprio TCU e por uma circunstância que não interessa ao ministro da Infraestrutura ou a quem quer que seja ele discutir, porque basicamente ele inviabilizaria a realização de projetos até que o judiciário resolva essa questão. Então, é mais fácil negociar e liberar o projeto do que parar para ter uma discussão sobre se o TCU é ou não competente. Mas o fato o TCU não é competente e toda vez que surge alguma questão como essa, a inconveniência, né, e não só por uma inconveniência, mas o absurdo da situação salta aos olhos, né? E aí agora, já entrando na questão do mérito da manifestação, basicamente ela aborda 3 aspectos da modelagem, né? Primeiro, fala da insuficiência. Eu estou resumindo aqui, é uma manifestação de acho que cerca de 18 páginas, se não estou equivocado. Eu estou tentando resumir aqui de uma forma mais didática aqui para a gente discutir com os nossos ouvintes. Primeiro, ele fala da insuficiência de justificativas para o modelo adotado. Menciona que foram avaliados outros modelos de landlord que são adotados mundo afora, especialmente da Austrália, e que não foi justificado adequadamente pela ANTAC porque a adoção do modelo que está posto, né, que envolve a concessão e tudo mais. Depois fala de problemas na transparência, e aí é objeto de muita crítica um pedido que foi feito pelo Ministério de sigilo sobre determinados documentos na análise do TCU, até revelando ali, ou pelo menos mencionando um certo aspecto autoritário em relação ao sigilo que foi requerido. E, por fim, ele trata de uma série de, que ele chamou de erros graves, mas que, na minha visão, ali parecem muito mais ajustes de modelagem que são decorrentes do próprio processo de interação, né? Aliás, a expectativa de consulta, audiência e até da própria participação do TCU é que haja uma interação e diversos aspectos. Isso é muito natural, acontece muito nas modelagens, você vai ajustando. No caso aqui, me parece que muitos dos ajustes foram decorrentes de discussões de natureza contábil, né? Então, a gente está falando de um processo complexo, então, dependendo de como você enxerga a contabilidade das empresas, você pode ter mais outorga, menos outorga, mais valor pela empresa, tem uma série de circunstâncias que precisam ser ponderadas, e o debate enriquece. Em relação à questão da insuficiência das justificativas, aqui eu acho que o TCU está claramente entrando num aspecto que a gente poderia classificar como controle de política pública. E aqui é algo que se tem muito claro no judiciário, tem diversos precedentes, se não bastassem as disposições legais e constitucionais, em que a política pública em si, é claro que ela pode ser objeto de controle, mas na medida do controle de legalidade. Existe um núcleo nessas decisões, que é um núcleo
que compete a cada gestor decidir a partir dos aspectos que lhe pareçam mais adequados. E, claro, precisam ser justificados, mas essa justificativa, em um determinado núcleo dela, que, claro, a legislação ela vai travando, vai emoldurando esse núcleo cada vez mais, mas você tem um núcleo que é da autonomia do administrador. E me parece que, a exemplo do que o TCU fez muitas vezes, o procurador entra nesses aspectos para questionar o próprio mérito da decisão. E aqui me parece que é uma questão discricionária, é uma escolha de modelo, né? Foram avaliados modelos mundo afora, mas a gente tem uma legislação própria, tem uma realidade político-administrativa, político-normativa própria do Brasil, que não tem paralelo. E a modelagem me parece levar em conta esses aspectos e escolhas do próprio gestor, né, que estão dentro da discricionariedade. E que, se nem o judiciário pode falar sobre isso, se nem o judiciário pode interferir nessa discricionariedade, será que poderia o TCU, até ignorando a questão da competência para falar previamente, mas será que poderia o TCU entrar no mérito? O próprio TCU tem alguns precedentes em que ele entende, claro que o limite que ele desenha, né, a moldura que ele desenha é mais fechada do que a do judiciário, mas o próprio TCU reconhece isso. E nesse caso me parece que o procurador entrou nessa questão da discricionariedade e não acho que seria razoável que os ministros, principalmente o relator, levasse em conta ou pelo menos paralisasse um processo que nós tivemos aqui a oportunidade de discutir, se eu não me engano, por 2 vezes, mas tem sido amplamente discutido. Foram pelo menos 2 audiências públicas, esteve em consulta pública, quem quis pôde fazer manifestação, e é claro, tem aspectos, né, todo o processo que é brownfield, ou seja, que já existe alguma coisa sendo, o serviço já está sendo prestado de alguma forma, quando você tenta redesenhar, você mexe com interesses que estão postos, interesses legítimos, estou falando de interesses de quem eventualmente tem contrato, de quem eventualmente presta serviço numa dada realidade. E quando você tenta, a partir de uma diretriz governamental, redesenhar isso, buscando uma eficiência, numa tentativa de compatibilizar com interesses maiores, você contraria interesses. E me parece aqui que se deu atenção, se deu destaque nesse relatório para críticas que existem ao processo de desestatização, a esse específico da Codesa, mas sem levar em conta o balanço de aspectos positivos que foram também destacados nesse processo de debate público, né? Então, é claro, qualquer processo que você avalie, vão ter críticas negativas, críticas positivas, e você precisa levar em conta o todo para tomar decisões sobre aquele processo. Me parece que aqui houve um peso mais acentuado para as críticas que, ao meu ver, foram devidamente justificadas no caminho. E aí, explicando aqui sobre próximos passos, o relator, o ministro Bruno Dantas, abriu prazo para que a ANTAC se manifeste e depois disso ele vai tomar uma decisão sobre o encaminhamento. A expectativa é que o governo se posicione, né, e que dê continuidade, o ministro dê continuidade ao processo, fazendo a liberação pelo TCU para que o processo possa ocorrer. Sebastião, Maurício, fiquem à vontade para comentários. Eu tenho 2 comentários, na verdade. O primeiro, Filipão, é que o TCU, de fato, não tem essa competência, né? Até aqui, não tinha essa competência para disciplinar os processos do que ele intitulou de fiscalização prévia e concomitante, né? Processos nos quais ele analisa editais e minutas de contrato antes de serem publicadas. Mas a Lei 14.133, né, que vai substituir a Lei de Licitações, atribui a ele essa competência. Então, ele tanto fez que ganhou a competência, né, nesse processo de tentar levar para a Lei de Licitações a jurisprudência consolidada do TCU, se deu base legal ao que até então não tinha, né? Vai ter uma discussão, Maurício, desculpa só te interromper, mas acho que depois até isso vai ser interessante a gente discutir, mas a constitucionalidade dessa disposição da nova lei de licitações é algo que vai merecer um debate, mas eu concordo com o teu ponto, acho que ele acabou criando uma legitimidade. Se antes era apenas baseado na sua própria
deliberação, se eu não me engano era uma instrução normativa, Instrução agora passa... Tinham 3 instruções normativas, se eu não me engano, sobre esses processos. 47, 26 e uma terceira que eu já não lembro mais qual é. Mas, assim, então esse é o primeiro ponto. A outra coisa é comentar que eu já tive longas conversas com o Eduardo Jordão, que, em minha opinião, é a pessoa que mais entende de controle da administração, sobre essa atitude do TCU de exigir, de dizer que a justificativa é insuficiente para, na verdade, mudar o mérito. Né? Isso que você falou, eu acho que é uma estratégia extremamente comum no TCU. Né? Quer dizer, para o sujeito justificar aquilo com aquilo que o TCU discorda, os técnicos do TCU discordam, é muito comum os técnicos simplesmente dizerem, ou os ministros, simplesmente dizerem que a motivação é insuficiente. Né? E dessa forma, o que está posto ali, já que você não consegue trazer motivação insuficiente, você tem que decidir diferente, decidir como o TCU acha que deve ser decidido. Isso já foi usado diversas vezes nesse processo de fiscalização prévia concomitante, é bem comum. Perfeito. Nesse caso, tem uma situação mais absurda, porque os próprios técnicos do TCU entenderam, fizeram críticas no relatório, mas entenderam pela suficiência, fizeram recomendações para os próximos processos de desestatização, mas, em princípio, pelo relatório dos técnicos do TCU, nesse caso específico, o processo seria liberado. Não, eu sei. O questionamento, eu falei técnicos, porque dos outros casos eram técnicos. Nesse caso, o questionamento vem do Júlio Marcelo, né, do procurador Júlio Marcelo. Perfeito, e assim chegamos ao fim de nosso episódio de hoje. Agradeço a Maurício, Felipe e a toda a audiência. Se você gostou, curte aí nosso canal. E anunciamos de que este é nosso último programa do ano. O InfraPauta entrará em recesso agora durante o próximo mês e nos reencontramos no início do ano de 2022 com todas as novidades do setor de infraestrutura. Gracias por apoyarnos y acompañarnos durante todo este año.